Boa noite a todos que nos acompanham. Meu nome é Lívia Orsatti, eu trabalho como assistente de cursos aqui da Casa Museu Macklabin. Sou mulher, morena, de pele clara, tenho 29 anos, uso óculos, meus olhos são marrons e eu estou no escritório com estantes ao fundo. Primeiramente, queria dizer que é uma imensa alegria hoje abrir a primeira sessão do ano do programa Encontro com Escritores, com uma convidada mais do que especial. Queria agradecer primeiramente a Ana Cristina Moutella, a nossa coordenadora de cursos da Casa Museu, bem como a Ana Demarque pela parceria e pela curadoria desse programa. Aproveito então para agradecer a presença de todos e apresentar a nossa mediadora, Ana Beatriz Demarque Barel. É doutora em letras pela Universidade Sorbonne, em Paris. Realizou o pós-doutorado na Fundação Casa de Rui Barbosa, no IEB-USP, e residência em pesquisa na Biblioteca Mendel, na USP. Professora de Literaturas de Língua Portuguesa e Teoria Literária na Universidade Estadual de Goiás. Autora de Um Romantismo ao Oeste, Modelo Francês, Identidade Nacional, organizadora da edição Facsímile da revista Niterói e de Cultura e Poder, Entre o Império e a República, 1822 a 1930. Desenvolve pesquisas na área de história literária, literaturas brasileira e comparada. Atualmente, estuda as relações entre relatos de viajantes franceses do século XIX e iconografia. Ana, muito obrigada pela parceria, por esses 3 anos de encontro com escritores, hoje com a Adriana em Lisboa aqui com a gente. É realmente um privilégio receber ambas aqui na nossa programação. Então, passo a palavra para você, é toda tua. Obrigada. Obrigada Lívia. Eu agradeço também a Fundação por ter essa iniciativa de dar espaço para um momento de homenagem à literatura, né? Num mundo em que a literatura, que tem um ritmo tão diferente do mundo globalizado, a gente encontra ainda um espaço para ter um momento privilegiado para ela, né? Então, as escolhas dos escritores são devidas, né, a esse momento que existe, que é possível aqui na Fundação. Então, eu vou me descrever aqui, né? Tenho 55 anos, sou branca, olhos verdes, cabelo castanho escuro, e estou no escritório da minha casa, na frente de uma estante de livros, tá? Então, eu quero agradecer à Fundação Macklabin, em primeiro lugar, Ana Cristina, a Lívia pela parceria, por esses anos todos aqui de trabalho juntas, né, que nós temos feito bastante coisa, né, a gente vai inventando cada vez mais coisas, e por me terem convidado para fazer a curadoria desse evento, Encontro com Escritores, que tem tido tanto sucesso, porque muita gente quer ouvir falar de literatura, né? As pessoas estão um pouco cansadas de ouvir falar sempre das mesmas coisas, e a literatura vai ficando no seu cantinho, então a gente vai tirá-la do cantinho e dar um espaço especial para ela. Adriana, muitíssimo obrigada. A gente teve aí vários contratempos, você teve um momento extremamente doloroso na sua vida, né, pessoal, e não foi possível estar no ano passado com a gente, mas a gente não desiste, vamos atrás dos bons escritores. Eu queria apresentar você e já começar com as perguntas, né? Eu tenho muitas perguntas para fazer para você, aquelas que você já sabe, que você já imagina, e outras também, sobretudo porque a Adriana lançou o livro dela, o novo livro, ontem, né? Foi ontem aqui em São Paulo, né? Anteontem no Rio. Você está sem som. Você está sem som. Isso. Vocês me ouvem? Sim. Sim, tá. Sim, foi ontem aqui em São Paulo e anteontem no Rio, exatamente. Então, é o novo livro da Adriana Lisboa, que eu recebi há alguns dias, né? Um grande privilégio, morram de inveja, todos os meus livros eu quero autografados. E ele se chama Todo o Tempo que Existe, né? E eu tenho uma pergunta especial, eu consegui ler boa parte dele, até o nosso encontro, Adriana. Eu gostaria de ter uma pergunta especial sobre ele, por você ter entrado na questão autobiográfica, né? Mas, enfim, primeiro eu vou apresentar a Adriana. Ela nasceu em 1970 no Rio de Janeiro, e aí eu fiquei um pouco em dúvida. Você vive nos Estados Unidos, né? Vivo nos Você é carioca?
Isso. É isso, né? Então, ela vive atualmente nos Estados Unidos, né? Ela tem uma formação sólida em literatura, mas também tem uma formação em música, né? Os cursos foram feitos no Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro, na Unirio e na UERJ, é isso? Exatamente. Exatamente. Então tá. Então aí, Adriana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, mesmo tendo tido tanta dificuldade da primeira vez e que você arrumou um espaço aí, um momento na sua correria para falar com a gente aqui, tá? Então, muito obrigada. Muito obrigada a vocês, eu agradeço muito terem reiterado o convite, né? Era para eu ter feito esse papo há um ano atrás, quase. Foi a época em que, enfim, meu pai estava nos deixando, ele veio a falecer em agosto do ano passado, e é sobre isso, aliás, que trata esse meu livro mais recente. Bom, eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos curtos, tenho 52 anos, tenho olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros, e eu estou numa sala de conferência de um hotel aqui no bairro de Perdizes, em São Paulo, e atrás de mim tem uma parede de vidro que dá para a rua. Então, para quem estiver me vendo, também vai ver o movimento da rua. Estou em frente ao campo do Palmeiras, então eu tenho se movimentado por aqui. E agradeço a Ana Beatriz pela apresentação, pelo convite, a Fundação por me receber. Um grande prazer. Então vamos lá, Adriana. Eu queria começar perguntando para você, porque assim, você é jovem, muito jovem, né? E você tem já uma vasta obra publicada, né? Você tem uma formação sólida em letras, você tem uma formação em música, quem lê os seus livros percebe que você tem um conhecimento profundo de arte, né? Você conhece bastante artes plásticas, música, né? Em vários romances seus aparecem citações, né? E a gente percebe. Adriana, você acha tempo para dormir? Porque assim, onde que você acha tempo para fazer tudo isso, né? Porque é uma formação interdisciplinar e a gente sabe que quem faz música tem que ter uma dedicação, né? Piano, flauta, enfim, se você não se exercita, você perde, né, muita coisa, né? E então eu queria começar perguntando assim, onde você arruma tempo para fazer tudo isso, e escrever assim proficuamente, né? Você tem uma produção enorme em vários gêneros, né? Então como que você consegue? Começa respondendo isso para mim. Bom, pois é, na verdade, eu abandonei a música, né? Eu tenho formação em música, sou graduada em flauta transversa, bacharel em flauta transversa pela Unirio. O primeiro trabalho remunerado que eu fiz na vida foi com música, aos 18 anos. Eu trabalhei cantando música popular brasileira na França, enfim, bares e restaurantes e na noite, coisa assim. E depois fiz os meus estudos de graduação em música, mas como você disse, né, Ana Beatriz, é quase vida de atleta, né? A gente precisa ter muito tempo de dedicação, são horas de estudo, de ensaio, enfim, né, de manter aquilo ali funcionando. Então, a literatura sempre ocupou um espaço muito importante da minha vida desde muito cedo, só que era um espaço da informalidade. Eu escrevia porque gostava de escrever e aquilo era parte de mim. A partir do momento em que a música começou a me absorver de tal maneira que eu não tinha mais esse espaço, eu resolvi me profissionalizar em literatura para ver se eu recuperava esse espaço. Então, foi justamente na altura dos meus 20 e poucos anos que eu resolvi tentar escrever um primeiro romance e que eu abandonei a música, né? Então, desde então, a minha vida é literatura, é escrita, é tradução. E um pouco recentemente, talvez há uns 8 anos atrás, eu recuperei também a presença das artes visuais na minha vida, né? Que teve a ver também com uma perda importante, foi a perda da minha mãe em 2014, e uma certa vontade assim de uma relação criativa menos figurativa com o mundo, né? Então a pintura voltou, que era uma companhia também de infância, informal e tal, de adolescência, voltou a integrar a minha vida e os meus interesses e a dedicação do meu tempo, né? Então, quer dizer, essas coisas coexistem pacificamente, algumas já não fazem mais parte do meu dia a dia, né? Mas estão ali naquilo que me formou e na pessoa que eu sou, né? Uhum. Bom,
Adriana, a sua obra ela é bastante extensa, assim como variada em termos de gêneros literários, né? Você transita pela prosa e pela poesia, tem contos, romances, poemas e até livros para o público infantil, né? Que parece que foi quando seu filho nasceu, né? Que você escreveu, não foi isso? Como surgem as tramas ou então os temas para você, né? Partindo de experiências pessoais, a partir de uma imagem, de uma música, como que nasce uma ideia assim de um livro, de um romance? Olha, pode vir de tudo isso aí que você falou, né? Eu acho que você citou uma lista que é bem compreensiva, porque dizem, né, que não somos nós, escritores, que escolhemos os temas, mas os temas é que nos escolhem, né? Então, eu acho que os temas estão aí, né? Estão aí à solta e a gente acaba funcionando meio que como uma espécie de antena que captura algo que está fazendo sentido para a gente explorar ficcionalmente ou poeticamente num determinado momento, né? E essa inspiração ela pode vir de, como você disse, às vezes o pontapé inicial pode ser um quadro, pode ser uma história que alguém contou, né? O meu último romance, Todos os Santos, que foi publicado em 2019, eu acho, ele veio de uma história, meu marido me contou, de uma história de infância, de um coleguinha dele, estava se lembrando, comentou comigo, assim, completamente en passant, por acaso, e eu falei, nossa, isso vai ser o ponto central dessa história que eu estou querendo escrever. Então, vem de fontes realmente muito variadas e aí é interessante, porque às vezes é quando a gente menos espera, né? Quando a gente menos procura, as coisas vêm e se mostram de uma forma relevante e significativa. E apesar de você ter uma formação sólida em letras, você também seguiu a faculdade de música. Eu falei já um pouquinho disso, né? Ambos os cursos no Rio. Em seus textos, há citações frequentes ao universo musical e das artes plásticas. Sinfonia em Branco, por exemplo, é o título de um quadro. Como você entende essa relação entre as artes e como isso é para você? E a literatura, o fazer literário, a arte das palavras, como que é seu processo de escritura? Você já respondeu um pouco, mas... Uhum, uhum. É, as três artes com as quais eu me comunico mais, né, que são a literatura, a música e as artes visuais, para mim elas se complementam de uma forma muito impressionante, muito mágica mesmo, né, para usar um termo assim, não levianamente, porque, por exemplo, na composição dos meus livros, entra muito uma preocupação com sonoridade, com ritmo, com contraponto, Uhum. questões que vieram para mim, com conceitos que vieram para mim do universo da música, mas eu acho que os meus livros são muito visuais também, então eu acho que tem Muito visuais. de composição visual que é importante para mim, quer dizer, há obras que literalmente, como você citou o caso de Sinfonia em Branco, né, do quadro do Whistler, Uhum. um quadro chamado Sinfonia em Branco número 1, que me sugeriu esse romance, que é um romance lá de 2001, e esse quadro me sugeriu a personagem central do livro, que é uma mulher que é retratada no quadro, uma mulher branca, vestida com uma roupa branca, a parede atrás dela é branca, ela está em cima de um tapete de pele de urso branco, tem um lírio branco na mão, quer dizer, o quadro é todo branco, menos os cabelos dela, que são uma grande massa desordenada, escura, assim, né? Quase preta, marrom escura. Eu falei, nossa, essa é uma personagem com uma personalidade incrível, porque ela tem todo esse branco, né? Essa asepsia assim por fora, mas no fundo ela é uma revolucionária, né? Uhum. Então eu construí a personagem através disso que a imagem me sugeriu, né? Que não necessariamente tem nada a ver com o que, enfim, é a pintura. Né? Mas então as coisas se intercomunicam, né? As artes se intercomunicam para mim dessa maneira, muito imbricada mesmo. Né? As coisas estão muito entretecidas, de uma forma muito íntima mesmo. E em Sinfonia em Branco ainda, você constrói o texto utilizando em muitos momentos as associações sensoriais, olfativas e gustativas até, né? Limbo de ideias, caiu uma chuva triste, aquela ideia preta, pontada amarga de desesperança, o timbre da voz dele fez Eduarda pensar em chocolate com menta, né? Cheirando a sono.
O romance é uma história densa, que aborda temas pesados e tabus, como o incesto, o suicídio, as drogas, as disputas no interior das famílias, as relações entre mãe e filhas e sua desidealização, né? Você desidealiza muito a relação entre mãe e filha aí, né? Por exemplo, podemos dizer que Sinfonia em Branco é um vermute amargo e forte? Você concorda? Foi difícil abordar esses assuntos ou você foi tranquilo? Você queria mesmo falar disso? Não sei vermute, eu não sou uma grande apreciadora de vermute, então não sei se eu chamaria o livro. Nem eu. Eu entendi perfeitamente a sua comparação e eu acho que ela é muito pertinente dentro do comentário, do contexto do comentário que você está fazendo, da sensorialidade, do gosto, né? Eu acho que isso para mim tem a ver com a minha proposta estética mesmo, né? Com a escritora que eu sou, com a voz que eu cultivo. Eu acho que a minha narrativa ela se simplificou muito de Sinfonia em Branco para cá, né? Sinfonia em Branco é um livro que tem 22 anos de existência e eu acho que a minha proposta estética vem existindo muito na base de um enxugamento, de uma simplificação do texto, mas eu acho que essas relações, né, entre os sentidos, talvez essas caracterizações de personagens, ou de ações, ou de momentos, ou de eventos, de formas inusitadas, para mim, como, por exemplo, essa citação que você fez, que a voz dele parecia que fazia ela pensar em chocolate com menta, Uhum. que eu acho que são formas de apontar para uma caracterização que não seja óbvia, né? Quer dizer, então, ao invés de dizer que a voz era doce, ou um pouco, sei lá, meio sem graça, um doce assim um pouco óbvio, um pouco doce demais, até talvez, né? A gente aponta para esse outro elemento sensorial, e aí eu acho que isso traz uma experiência de leitura, né? Um pouco diferente, que eu sempre apreciei como leitora, né? A gente, na verdade, o escritor busca emular um pouco aquilo que a gente aprecia dos livros que a gente ama. Então, para mim, esse tipo de construção tem muito a ver com isso, né? Com essa observação e com essa vontade de trazer essas multiplicações de sentidos, digamos assim, né, para o texto. E você é autora de livros infantos juvenis, né? Língua de Trapo, Coração às vezes para de bater, o primeiro de 2005, o segundo de 2007, e que foi transposto para o cinema como um curta-metragem de Maria Camargo. Contos Populares Japoneses, de 2008, A Sereia e o Caçador de Borboletas, de 2009, Um Rei Sem Majestade, de 2018. Em Língua de Trapos, você trata do universo linguístico, da polissemia, dos campos lexicais, das figuras de linguagem. Também há um clandeia, né, uma piscada de olho para o imaginário lobatiano, ao eleger como protagonista, eu diria mais como pretexto para falar da língua, né? Uma boneca de pano que dá vida a um dos personagens mais importantes da literatura no Brasil, Emília. O que você leu quando criança e o que você leu hoje, adulta, de autores de literatura infanto-juvenil? Olha, eu acho que a minha principal referência nesse campo da literatura para crianças e jovens sempre foi e continua sendo a Lígia Bojunga. Quem? Lígia Bojunga. Ah, tá. Lígia é uma autora que tem um lugar muito especial aqui na minha estante, e é uma autora que me emocionou lá atrás e que me emociona todas as vezes que eu releio. Acho que ela é uma autora grande, né? E Língua de Trapos, esse livro ao qual você se refere, foi um livro muito especial para mim. Eu não me considero exatamente uma escritora de livros para crianças e jovens, né? Eu acho que eu sou alguém que escreveu em determinados momentos livros para crianças e jovens quando o meu filho era pequeno e eu estava imersa nesse universo por causa dele, né? Língua de Trapos foi o primeiro livro que ele leu, que é uma coisa que me enche de orgulho, que ele leu Ah, que sozinho, legal. um livro aberto, lendo. E a ideia veio dessa matriz, talvez lobatiana, mas da boneca, né? Que tem uma língua que é feita de trapos, né? Uhum. E
noite, ela acorda, começa a falar e cada trapo fala de um jeito. Foi muito divertido para mim escrever esse livro, né? Imaginar como cada tecido falaria. Então, como um tecido de bolinhas fala, como um tecido escocês fala, como um tecido listrado fala. Foi assim uma brincadeira mesmo, né? Uma grande brincadeira que, enfim, que ganhou corpo aí nesse livro em versos, né? Porque na verdade o livro é um grande poema, eu acho, né? Que é essa brincadeira com a língua da boneca e com a língua portuguesa, né? A língua falada e escrita. Adriana, além de escritora, você tem um trabalho como tradutora, um trabalho importante como tradutora, né? De que forma o traduzir ajuda, se é que isso é verdade, o trabalho da escrita literária? E aproveitando o gancho, como é o mercado para os autores brasileiros nos Estados Unidos, país em que você vive atualmente? Porque eu morei muitos anos na França e vou sempre para lá, estou sempre em contato com a cultura francesa e a gente infelizmente percebe que só conhece literatura brasileira quem ou passou por aqui, tem alguma ligação familiar, tem algum tipo de ligação de trabalho, alguma coisa assim, porque se for ver mesmo, pouquíssimas pessoas conhecem literatura brasileira, né? Até mesmo literatura portuguesa se conhece pouco em outros países europeus, né? Então, como que é traduzir? Tem leitor, né, nos Estados Unidos para nós, para escritores de língua portuguesa, do Brasil, né? Escritores brasileiros, como que é isso lá? E se você acha que o traduzir ajuda no trabalho literário? Eu vou começar te respondendo pelo fim. O mercado para a gente é muito restrito, realmente, né? Exatamente isso que você falou. E se você for comparar a França com os Estados Unidos, eu acho que a França ainda é um paraíso, né? A gente vai encontrar muito mais leitores de literatura brasileira ou de literatura de língua portuguesa, seja a variante ibérica ou a variante brasileira, né? E nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito particularmente avesso à publicação de obras em tradução. Isso é notório, né? Eu acho que o percentual, eu não sei em quanto anda hoje em dia, mas eu tenho a impressão, a última vez que eu verifiquei esse percentual, aproximadamente 4%, 3 a 4% de tudo que se publica nos Estados Unidos são obras em tradução, e isso inclui ficção e não ficção. Então, quer dizer, a gente tem uma ideia do quão residual isso é e do quão pouco relevante a tradução é para um país como os Estados Unidos, né? É muito interessante para mim a experiência de ter publicado livros lá em tradução, porque todas as vezes que eu faço encontros com leitores, as pessoas ficam muito desconfiadas, as pessoas querem saber da tradução, do processo de tradução, se eu acompanhei, se eu acho que a tradução é fiel, né? Porque eu acho que justamente é um público que não está acostumado com a tradução. Eu acho que a experiência na Europa e em outros países é um pouco diferente, mas eu diria que não é muito melhor. E para ir assim até um pouco além, né, uma coisa que me entristece bastante é ver também em Portugal uma resistência muito grande à literatura escrita no Brasil, né? Eu visitei Portugal mês passado e você entra nas principais livrarias e é muito pouco que se encontra. Eu acho que tem uma resistência muito grande, tem inclusive um desejo de traduzir a variante brasileira do português para o português ibérico, né? E o termo usado é esse, tradução, literalmente, que é uma coisa que me entristece muito, né? Assim, mas, infelizmente, né, a gente vinha com um programa muito interessante em anos anteriores aqui no Brasil, de incentivo à publicação de autores brasileiros no exterior, de muita promoção da nossa literatura lá fora. Eu acho que esse quadro talvez estivesse melhorando um pouco, né? Mas eu acho que agora a gente vive um momento bastante complicado nesse sentido. E com relação à minha experiência como tradutora, eu sou da opinião de que o tradutor é um leitor que é obrigado, né, pelo ofício, a ler muito atentamente, né? A gente lê com lupa, né, com lente de aumento. E eu acho que nesse processo de leitura, no processo de buscar os equivalentes, né, de buscar as melhores soluções,
a gente acaba estudando estilos de outros autores de uma forma que talvez a gente não fizesse, não fosse essa a função e o trabalho ali, né? Se a gente não estivesse sendo realmente obrigado, exigido, né, pelo trabalho a fazer isso. Então, é uma escola também, é uma escola de estilo, né, de vários estilos, como cada autor ou autora resolve as questões dos diálogos, da construção de personagens, das caracterizações. Eu tenho trabalhado agora em traduções de Marguerite Duras para uma coleção da editora Relicário, e é muito interessante para mim ver certas estranhezas do texto da Marguerite Duras, que são muito dela, né? São muito do estilo dela, e como é importante a gente respeitar essa estranheza na transposição para o português, né? E como é desafiador, como é muitas vezes difícil, mas como é também uma escola, né? Assim, muitas vezes agora eu me vejo assim, escrevendo com certos cacoetes anos, né? Isso aqui veio lá da Marguerite, né? Ela soprando no meu ouvido. Isso é uma experiência muito interessante. Viu? Essa situação da tradução nos Estados Unidos talvez tenha a ver com a hegemonia massacrante do inglês, né? Então, assim, não se traduz porque para que nós vamos traduzir, né? Então, a língua do mundo é a nossa, então... Exatamente, que eu acho que é um fenômeno que acontece com o cinema, aliás, também, né? É muito engraçado ver como eles têm resistência a assistir filme com legenda, que para nós é tão Sim. natural, né? É tão normal, mas tem tudo a ver com isso que você disse, com a hegemonia mesmo do inglês, né? Sem dúvida. Tendo em vista que você escreve poesia, conto, crônica, romance, em que gênero você se sente mais à vontade? E quais os desafios de cada gênero? São várias perguntas numa pergunta só. Por que ler poesia é mais difícil, se é que você concorda com isso, já que o público leitor desse gênero é muito menor que o de prosa? Em qualquer livraria que você vai, você tem 2, 3 estantezinhas, né? 2, 3 prateleiras de poesia e o resto é tudo prosa, né? Por que um país com uma forte tradição oral e com uma música, como é o Brasil, por exemplo, tem tanta resistência para o lírico? Vou repetir as perguntas, porque são muitas, né, Adriana? Então, tendo em vista que você escreve poesia, conto, crônica, romance, em qual gênero você se sente mais à vontade? Eu nem sei se eu me considero cronista exatamente. Eu já escrevi uma crônica aqui, outra ali, mas eu acho que é um gênero no qual eu não me aventuro muito, né? Eu acho, mesmo os contos, eu acho que é uma produção mais bissexta minha, né? Tem alguma outra coisa, tem 2 livros de contos, mas durante muito tempo o romance foi para mim o meu gênero de eleição, de predileção. Era realmente onde eu me sentia à vontade. Eu gostava, estou usando os verbos todos no passado, e depois vou te explicar. Eu gostava muito desse convívio longo com uma história, com uma narrativa, né? Começar um processo que eu sabia que ia levar 2, 3, 4 anos, né? E conviver com aquilo, e ver como a poesia se construindo assim, de uma forma muitas vezes muito orgânica, incorporando coisas que vinham de fora, que vinham de leituras, que vinham de experiências, o modo como os personagens vai se modificando, né, ao longo das escrita do romance. Isso tudo é muito interessante. Mas, atualmente, para mim, o meu gênero tem sido a poesia. De alguns anos atrás, de alguns anos para cá, que eu comecei a realmente publicar poesia, embora eu sempre tenha escrito, mas eu não publicava, eu tinha muita dificuldade de avaliar minha própria produção poética, né? Até que eu comecei a ter o incentivo de algumas pessoas, não, vai, publica o primeiro livro e tal. Eu acho que depois de publicar o primeiro livro, a gente meio que perde a vergonha e aí e resolve seguir em frente. E por outras questões também, né? Eu acho que a experiência da perda para mim, né? Dos pais, né? Da minha mãe em 2014, do meu pai no ano passado, foram experiências que me colocaram em contato com, como eu falei, com relação à pintura lá atrás, mas com uma vontade de uma forma de expressão menos representativa, menos figurativa e um pouco mais abstrata. E eu acho que a poesia
embora trabalhe com significado, com palavras que significam, enfim, né, com frases, com sentido, né, me permite fazer isso de uma forma um pouco mais solta, né? Não existe ali um compromisso com contar uma história, com a verossimilhança, com o personagem, que tem que ser isso, que tem que ser complexo, que tem que ser aquilo, quer dizer, uma outra experiência com a linguagem, né? Então, eu acho que, para mim, atualmente, eu diria que, sem sombra de dúvida, tem sido a poesia, para mim, o meu gênero. Se quiser A outra, as outras... a outra é quais os desafios de cada gênero? Nossa, isso daí dava uma entrevista, né? Inteira, né? Eu acho que, talvez para ficar nesses... Bom, eu acho que o conto é ele ter aquela capacidade, como dizia Cortázar, né? Que é um dos maiores contistas de todos os tempos, essa Uhum. capacidade de nocautear o leitor, né? Isso. Ele que era um grande admirador do boxe, ele dizia que no romance o escritor vence o leitor por pontos, mas que no conto ele precisa vencer por nocaute, quer dizer, então o conto ele precisa ter essa potência condensada ali, né? Ele precisa dar essa raspeira assim no leitor. Eu acho que no romance a relação com o tempo mesmo da leitura é outra, né? Eu acho que para mim o grande desafio do romance sempre foi fugir às obviedades, né? Aos clichês, tentar compor personagens que sejam complexos, que tenham contradições, né? Que não sejam caricaturas, assim, esse aqui é o bom, esse aqui é o mal, esse aqui é o perverso, esse aqui é o inocente, quer dizer, porque nós seres humanos somos contraditórios, né, e temos muitas facetas. Então, para mim, eu acho que essa representação nos romances talvez seja o grande desafio do gênero romance. E no caso da poesia, para mim, dentro, mais uma vez, né, do meu projeto estético e pessoal, eu acho que é encontrar um enxugamento. Um dos meus mestres é Manuel Bandeira, né? Então, encontrar um despojamento e uma simplicidade, uma coisa assim, quase íntima, né? Íntimo, doméstico, né? Que eu acho que o Bandeira encontra na poesia dele, mas, ao mesmo tempo, tocar em questões que são, para mim, muito profundas, né? Vida, morte, existência, sabe? Grandes questões que se apresentam e que querem se apresentar de uma forma não grandiloquente, né? De uma forma despojada, um pouco descalça, né? Que eu acho que, para mim, é a grande lição bandeiriana, né? Que ele chamava de humilde cotidiano, que eu acho que é uma grande expressão, talvez seja isso. Por que ler poesia é mais difícil, se é que você concorda com isso, já que o público leitor desse gênero é muito menor do que o de prosa? Pois é, essa é uma pergunta de difícil resposta, né? Eu não sei nem se eu tenho essa resposta para dar, talvez o editor saiba responder melhor. Eu tenho visto, e aí tenho tido também relatos de algumas pessoas, de uma espécie de ressurgimento no interesse das pessoas pela poesia, né? Eu acho que talvez até pela possibilidade de você ler um poema em um instante, né? E aí em tempos de Instagram e de correria e de coisas que passam muito depressa, é como se o gênero do poema fosse aquela pílula ali, né, Uhum. de fruição literária que cabe nesses instantes, né? E a gente vê poetas que estão sendo best-sellers, na verdade, né? Eu acho que tem nos Estados Unidos, por exemplo, tem, né, certos poetas de que a gente ouve falar muito e que estão ali correndo ali lado a lado com os escritores de ficção. E aqui no Brasil, embora eu não esteja aqui, não esteja acompanhando tão de perto, mas eu tenho visto assim muito o ressurgimento de um interesse grande pela poesia, né? Que talvez tenha a ver, mas isso é só uma especulação, né? Que talvez tenha a ver com essa possibilidade de uma fruição mais imediata mesmo do poema. E você lê, gosta, posta, compartilha, né? Quer dizer, compartilha aquele sentimento com uma outra pessoa. O romance é diferente, né? Você vai recomendar um romance para alguém, bom, aquilo é todo um empreendimento para a pessoa. Vai ter que ter um espaço ali para ler. Eu mesmo sou uma pessoa que canso de compartilhar com os amigos, né? Hoje estava lendo um livro da Prisca Augustoni no café da manhã, vi um poema, tirei uma foto, mandei para uma amiga. Quer dizer, esse compartilhamento ele é muito gostoso de ser feito, É. né? Coisa
que a poesia proporciona muito. E a última, né? Porque um país com uma forte tradição oral e com música tão de boa qualidade como é o Brasil tem tanta resistência para o lírico? O lírico no sentido do gênero, né? Sim, sim. Pois é, eu acho que essa resposta está um pouco embutida na resposta da pergunta anterior, né? Eu não sei se eu tenho essa resposta. Talvez para alargar um pouco o conceito do lírico, nós somos um país de uma tradição realista, né, muito grande, e eu acho que a gente se acostuma, talvez, né, sublinhado muitas vezes esse talvez, por conta também daquilo que a gente recebe na escola, aquela ideia de que poesia é um negócio difícil e chato, né? Isso, chato. A pessoa está sofrendo, né? Exatamente, quer dizer, a gente chega lá, pré-adolescente, e bota um Camões, porque enfim, uma figura importante no nosso idioma e tal, na formação da nossa literatura, e a gente acha que é chatíssimo, não entende nada, e fica com aquela ideia de que poesia é isso, né? Quando, às vezes, é a questão assim, do leitor encontrar o seu livro mesmo, né? Como você mesma falou, nós somos um país de uma tradição oral riquíssima, com uma musicalidade sensacional, inclusive nossos grandes poetas, muitos deles são também letristas de música, né? Estou aqui pensando em Chico Buarque, em Arnaldo Antunes, em Caetano Veloso, em Adriana Calcanhoto, em tantas outras e tantos outros, né? E a gente está ali ouvindo poesia, né? Sem se dar conta de que está ali ouvindo poesia de excelente qualidade, né? De passagem. Agora vamos para o Hanoi, né? Em Hanoi de 2013, o tema central é a morte iminente de um trompetista amador, o David, né? E o caráter aleatório dos encontros e desencontros entre os seres humanos, o acaso, o destino, a fragilidade da vida, o que confere à trama, em muitos momentos, um tom de reflexão filosófica sobre a existência e o valor que atribuímos às coisas e ao vivido. Numa realidade hiperconectada e virtual, na qual tudo, ou quase tudo, se faz e se desfaz com um clique, há o paradoxo que a literatura enfrenta por tratar de temas profundos e refletir sobre relações cada vez mais superficiais. Como você entende o lugar da literatura em sociedades em que o humano está cada vez mais prescindível? Né? E quais os caminhos que você vê ou imagina para a literatura? Que pergunta difícil essa, né? Eu acho que daí vou lá para o Fernando Pessoa, né? Lá atrás, que dizia que a literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta, né? Eu acho que a gente faz arte há muitos milênios, né? A gente começou fazendo arte nas cavernas porque aquilo fazia algum sentido para lá do real, né? E eu acho que essa necessidade desse sentido para lá do real sempre vai nos acompanhar, né? Ela é ressemantizada com as épocas, com as tecnologias à disposição, né? E existe pelo que eu estudo e ouço, uma certa tendência a uma superficialidade maior, né? Da nossa atenção, inclusive parece que a nossa atenção está diminuindo, a nossa capacidade de concentração nas coisas, mas se espraiando, né, com os hiperlinks, a gente tem condições hoje em dia de fazer mais ligações, embora por menos tempo e com menos profundidade. Mas eu acho que de um jeito ou de outro, a arte e a literatura vão sempre ter o seu espaço, encontrar o seu espaço, né? Recentemente eu li um livro extremamente interessante, escrito a 4 mãos por um autor estadunidense, Kay Alado McDowell, o nome dele, que ele escreve em parceria com uma inteligência artificial. Então, eu acho que toda essa ideia também nos acompanha muito, né, um pouco assim, apocalíptica, né, ou cataclísmica, que estamos sempre perto do fim, estamos sempre perto do fim da arte, do fim da literatura, do fim do mundo e tal, mas, de repente, essa capacidade da vanguarda, né, de quem está assim, na frente, pesquisando novas formas, novas possibilidades,
de explorar justamente esses limites e pensar, a discussão, por exemplo, que é uma discussão que me interessa muito, da inteligência artificial, está aí, é uma realidade. Então, de repente, o autor escreve a 4 mãos um livro com uma inteligência artificial em que eles exploram, inclusive, o uso da ayahuasca, exploram questões metafísicas, e é uma conversa muito interessante, né, entre o autor e a máquina. Então, eu acho que a arte, e aí estou incluindo a literatura aí, ela vai encontrando os seus caminhos. Assim, eu não sou nem um pouco apocalíptica, assim, eu não vejo o fim, né? Eu vejo essa transformação, que eu acho que é sempre muito bem-vinda, né? Ela está se transformando, né? Senão a gente cai no conservadorismo, assim, né? De que só o que é velho é que vale a pena, né? Uhum. A Leila Perrone Moisés tem um excelente livro de teoria literária que se chama Mutações da Literatura no Século XXI, onde ela analisa justamente essas mutações, né, como a literatura está se alterando, né, sobretudo nesses últimos 30 anos, né, período da globalização, assim, mais recente, né. Sinfonia em Branco remete, por razões diversas, ao universo de alguns grandes nomes da literatura brasileira, devido ao estilo, por suas investigações psicológicas, pelos monólogos interiores, pelos personagens femininos e seus dilemas, a Lígia Fagundes Telles, que nos deixou recentemente, né, uma grande perda. Por exemplo, aproxima-se também pelo ambiente rural, pela temática da família tradicional e seus tabus, por centrar a ação num cenário de decadência econômica e moral, de uma certa linhagem de autores como Lúcio Cardoso e o seu Crônica da Casa Assassinada, de 1959, e Chico Buarque em seu Leite Derramado, de 2009, e até mesmo de Lavoura Arcaica, de 1975, de Raduan Nassar, guardadas as devidas ressalvas no que diz respeito ao estilo desse último autor. E ainda lembra Vestido de Noiva, de 43, de Nelson Rodrigues, por as protagonistas serem irmãs, pela evocação do quadro de Whistler, o número 1, de 1862, e que é capa de uma das edições do romance, pela crueza do tema e pela denúncia da hipocrisia social. É um livro forte, amargo e duro. Todos os personagens são frustrados no amor. Quem são os seus mestres? Quem são os autores que a guiam e que são a sua fonte de inspiração para o ato de escrever? Uma vez que você deixou o Brasil há algum tempo, em que medida também os autores anglófonos têm influência em sua obra? Olha, você citou a Lígia, né, Fagundes Telles, que foi uma referência muito importante para mim, principalmente na época da escrita desse romance, mais importante do que esses outros autores todos esses outros autores que você citou. Talvez Raduan Nassar seja, entre todos esses nomes, junto com a Lígia, uma referência importante. Eu, na verdade, fiquei com vontade de perguntar, saiu essa pintura do Whistler numa capa do Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, é isso? Não, eu digo que remete a Nelson Rodrigues porque tem uma das capas, das edições em que aparece o quadro, né, na capa. Uma das edições do Vestido de Noiva? Não, do seu romance. E por isso que eu lembrei do Vestido de Noiva, pelo branco. Talvez a questão esteja mal escrita. Eu até procurei, assim, mas não sabia disso. Os meus mestres, eu acho que talvez se eu recuar lá no começo da adolescência, eu acho que Machado de Assis talvez tenha sido a minha primeira referência importante, né? Eu, na altura dos meus 14 anos, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas pela primeira vez e foi para mim descortinar de um universo de criação inédito, né? Foi algo assim que eu não imaginava que fosse possível escrever daquela forma. Eu acho até que meu primeiro romance ele é um pouco devedor dessa vontade, uma vontade meio machadiana, assim, que eu acho que me acompanhava ali, sabe?
Eu acho que depois vieram leituras de autores e autoras, né, de outros estilos. Eu acho que uma leitura para mim muito marcante, ainda na adolescência também, foi As Grandes Sertão Veredas, porque aí eu acho que me apontou para essa possibilidade de uma liberdade formal muito grande, né, de uma criatividade sem amarras mesmo, né? E aí junto com Rosa, a nossa outra grande representante do automodernismo aí, Clarice, né, que eu acho que, para mim, sobretudo através da leitura dos contos, eu acho Clarice uma contista. Eu gosto muito mais até da Clarice contista do que da Clarice romancista, porque eu acho que o formato do conto obriga, né, aquela coisa caudalosa, né, muitas vezes vertiginosa que a Clarice é e que é super interessante, mas o formato do conto obriga aquilo a ficar mais contido, ficar um pouco mais fechado. Isso é uma coisa que me interessa muito particularmente. A leitura da Lígia, lógico, né? E eu acho que entre os poetas, o Bandeira, estou falando entre os autores brasileiros, né? Eu acho que o Manuel Bandeira foi e segue sendo até hoje a minha principal referência. Em Azul Corvo de 2010 também, Azul Corvo de 2010 também tem como nó fulcral a perda, e o personagem principal, Vanja, tem uma família desestruturada devido à morte da mãe e ao pai desconhecido. Há em sua obra uma recorrente pesquisa sobre a falta, a dor e, no caso desse romance, a decisão de mudar de vida no outro país, projeto inacabado de Davi, né, do David, do Hanoi. Em vários de seus textos são recorrentes os deslocamentos, as viagens, quer sejam realizadas pelos personagens, quer sejam evocadas em situações vividas por eles. A questão de sociedades híbridas e multiculturais, da identidade e de sua complexidade no mundo globalizado, com todos os seus paradoxos. Mudar de lugar muitas vezes não resolve o conflito que motivou a mudança. Por que a escolha de falar do que move, de seres em trânsito, do estrangeiro, da viagem? A sua experiência de vida lhe fornece situações e sentimentos que tecem o relato? Sem dúvida, esse é um tema muito central para mim, como você falou. Eu acho que é um dos meus temas de eleição mesmo. Eu acho essa situação de estar longe do seu lugar de origem, longe de casa, uma situação muito rica literariamente, porque ela problematiza, né, potencialmente certas coisas que às vezes quando se está, né, no conforto ali de casa, certas coisas não ficam muito óbvias, né? Eu acho que problemas surgem quando você tira os personagens de casa, acho que é isso que eu estou querendo dizer. Então esse meu interesse começou com um romance chamado Hakushisha, que foi publicado em 2007 e que era parte da minha pesquisa de doutorado sobre a obra de um poeta japonês clássico chamado Matsuo Basho. E Basho era um poeta viajante, né? Ele saía pelo Japão a pé, naquela época, parando e escrevendo seus poemas, suas prosas poéticas e tal. Então, o meu livro, por causa da pesquisa com o Basho, ele é um livro também de viagem. Então, ele acompanha, ele é a história ficcional de dois brasileiros que vão ao Japão. Então, tem um fantasma, né? Um espírito do Basho viajante, né? do poeta viajante naquele romance. Logo em seguida, eu passei a viver como migrante nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que esse tema ele é tão imprescindível, eu acho que para quem se muda, né, de país, principalmente. Eu acho que muitas vezes para quem se muda dentro do país também, né? Para quem se muda de cidade, vai da cidade pequena para a cidade grande, ou da cidade grande para a cidade pequena, de um estado para o outro. Eu acho que isso tudo também pode acontecer. Na mudança de país, a gente ainda tem a questão da língua, né? A questão do idioma também, e de toda a questão da legalidade ou, entre muitas aspas, ilegalidade do migrante, né? Se o migrante vai com todos os seus documentos, com seus papéis, com seu passaporte, etc., ou se é uma pessoa que é obrigada, pelas circunstâncias da sua vida, a procurar um outro lugar. E então esse romance Azul Corvo já lida com essa temática, né? Com a temática dos migrantes. E aí eu acho que esse tema foi, para mim, sendo trabalhado ficcionalmente de outras maneiras. Hanoi
que é o romance seguinte, já trata dos refugiados, né? Que foi um tema que também passou a me interessar. Eu trabalhei durante algum tempo com refugiados, então que é essa categoria muito especial de migrantes que são arrancados mesmo, né, do seu lugar de origem por motivos vários, por guerras, por intolerância religiosa, hoje em dia mais e mais por questões da crise climática, né? Então esse outro tipo de movimento, de deslocamento. E por fim, no meu romance mais recente, eu acho que todas essas coisas que eu citei anteriormente comparecem, mas eu quis pensar no deslocamento também do vivo, né? da vida de um modo mais amplo. Então, um dos pontos estruturais do livro é a migração das aves, né? Então, eu pesquisei, eu encontrei essa referência a essa ave que faz uma migração entre a Nova Zelândia e o Alasca, e ela voa sem parar, né? Eu acho que é uma coisa como 9 dias, já não me lembro mais quanto tempo é que ela passa voando sem. E eu achei isso assim uma metáfora, uma alegoria, não sei, tão importante sobre resiliência, sabe, sobre capacidade de fazer aquilo que é preciso fazer, né, apesar das dificuldades e tudo mais, e também o quanto a presença humana tem dificultado esses movimentos naturais, né? Então eu acho que o livro também tenta falar um pouco disso, da nossa interferência, né, nesse mundo que nós chamamos de mundo natural, do qual a gente costuma se destacar, né, como se a gente não fizesse parte da natureza, e o quanto isso está num equilíbrio cada vez mais precário. Eu acho que essa questão do movimento, ela veio se transformando dessa maneira nos meus últimos 4 romances. É uma questão muito importante para mim. Adriana, com tantas habilidades e talentos e uma vasta cultura, uma grande produção, se você parasse a atividade literária, o que você seria se você não fosse escritora? Olha, muitas coisas, mas eu acho que cada vez mais eu penso que eu adoraria ser jardineira. Acho que eu adoraria trabalhar assim, com plantas, com a mão, assim, meter a mão na terra, do lado de fora, debaixo de chuva, debaixo de sol. Acho assim que eu tenho tido muito desejo de fazer isso, sabe? Acho que essa seria uma boa opção. Bom, a gente ainda tem um tempo, bastante tempo ainda, e eu queria pegar um trecho do seu último livro, porque eu tenho uma questão para fazer. Bom, você trabalha sobre uma questão autobiográfica, né? Vou ler só um trechinho, né? Na página 39, vai assim: o que será o meu eu, se não mais uma narrativa composta de uma variedade de experiências de ordem física, mental e emocional? Um outro mistério inapreensível, uma narrativa que se constrói o tempo todo. Se eu escrevo, sou escritora, sou brasileira, sou mãe, essas são narrativas com as quais me elaboro. Tenho, ademais, minha própria concepção do que é ser escritora, do que é ser brasileira, do que é ser mãe, que certamente é diferente da de outras escritoras e de outras brasileiras e de outras mães. E isso é cambiável de um momento ao momento seguinte. Identidades muito mais sutis também. Onde realmente estamos no meio de tudo isso, na confusão da biografia humana, para usar as palavras de Philip Roth, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, porque os seus romances, o seu trabalho em prosa, enfim, né? Eles falam muito, tematizam muito a questão, todas essas questões que eu citei aqui, da diversidade, da identidade, né, das identidades híbridas, de uma sociedade multicultural. No entanto, a gente sente uma diferença enorme entre romances como os seus, né, e certos romances que são romances, eu vou falar claramente aqui, de lugar de fala, né? Porque me parece que o seu trabalho, ele faz isso sem precisar ser documentário, né? Sem precisar ser escola, sem precisar ser, vou dar uma lição, né? Eu vou... Porque o seu trabalho, ele não prescinde do aspecto ficcional,
né, que o lugar de fala abole. Então você fala do identitário, você fala do multiculturalismo, mas continuando pelo trabalho ficcional, pelo filtro da literatura, afinal de contas, né? Então, como que você vê essa literatura contemporânea, essa questão de lugar de fala, essa questão do abolir os filtros, né? Porque isso é o fim da literatura, não é? Vira documento, vira panfleto, vira jornalismo, vira uma outra coisa que não é literatura, né? Eu acho que esse é o risco que se corre, né? Porque eu acho que o grande interesse da ficção, para mim, enquanto leitora, enquanto escritora de ficção, especificamente, é essa capacidade da ficção sair de um lugar e chegar a outro, Isso. chegar a outra experiência. Quando A você empatia, né? Exatamente, exatamente. A empatia, acho que a empatia é uma palavra importantíssima. Quando você cria um personagem, você não está necessariamente reproduzindo a sua experiência, você está imaginando a experiência de um outro. Uhum. Né? Quando eu escrevo sobre um homem de um outro país mais velho do que eu estou supondo essa experiência, eu estou ficcionalizando, eu estou imaginando, né? A imaginação que é tão preciosa, tão importante nas nossas vidas. Né? E eu acho que se a gente radicalizar a questão do lugar de fala, a gente chega à conclusão de que a gente só pode falar de si mesmo. Exato. Inclusive, eu me vejo na situação de assim, como falar do Brasil sendo uma pessoa que mora fora do Brasil há 15 anos. Então, de repente, eu me vejo assim, bom, eu só posso falar da experiência, então, de uma mulher brasileira, mas que mora nos Estados Unidos, que tem a minha idade, que é da minha classe social, que tem a minha cor de pele, a minha religião, ou falta de religião, ou o que seja, ou formação. Né? Então, a gente começa a restringir a coisa a tal ponto em que só nos sobra a autoficção. E olhe lá. Né? Por outro lado, eu sei que há grupos historicamente excluídos que precisam ser ouvidos, né? Que eu acho que Claro. em muitos momentos é importante que a gente simplesmente se cale e ouça. Mas eu acho que essas coisas precisam talvez de um radicalismo um pouco menor, né? Eu acho que sem esquecer o fato de que quando a gente se propõe a escrever um romance ou uma obra de ficção, então a gente tem certos pré-requisitos, digamos assim, ou certos compromissos com esse gênero, que se a gente joga na lata de lixo, ele deixa de ser aquilo e passa a ser outra coisa, como você falou, passa a ser panfleto, passa a ser bandeira, grito de guerra e tal. Tudo bem se você quiser escrever isso, mas bom, esse aqui é o meu panfleto. Né? Ou documento, né? Vira documento. Exatamente. Eu acho que o problema é o romance passar a ser isso, né? O escrito de ficção, ou mesmo a poesia, né? Quer dizer, não haver mais um compromisso com a palavra, né? Que no fundo é a matéria-prima da escrita e aquilo que a gente usa para expressar a nossa criatividade enquanto escritoras, escritores, e de repente isso cair por terra devido às ideias, né? Eu acho que era Mallarmé que dizia, e Bandeira gostava muito de citar isso, que a literatura não se faz de ideias, mas sim de palavras, né? Isso, É uma é. questão tão simples e tão importante ao mesmo tempo, né? A gente tem se esquecido muito disso. Né? Eu sempre falo para os meus alunos que a literatura ela não tem um compromisso com a verdade, né? A literatura não tem um compromisso com a verdade, né? Então, ela é o território da liberdade. Você pode fazer com um personagem, você pode ser o que você quiser na literatura, né? Por isso que a literatura acho que assusta tanta gente, porque muita gente tem medo da liberdade, né? De você poder ser o que você quiser. É verdade, é verdade. Bom, Adriana, as minhas perguntas, claro que existiriam outras, mas eu vou dar espaço para os participantes, né? Trazer aqui as questões deles, algumas questões. Então, acho que é. Deixa eu ver se eu entendi. Beth para Todos é uma pessoa que escreveu o seguinte: Beth, né? Ela diz o seguinte: Adriana, você traduz autores brasileiros para o inglês e quais autores? Não, eu não traduzo para o inglês, eu traduzo de outros idiomas para o português. Esse trabalho que a gente chama de versão, né, que seria nesse caso o português para alguma outra língua,
um trabalho que eu nunca fiz e que eu não me sinto competente para fazer. Acho que traduzir para mim a língua materna já é difícil o suficiente. Acho que eu não me atreveria a fazer o movimento inverso. É um trabalho árido e ao mesmo tempo fértil, né? Assim, é uma coisa muito viva, né? O trabalho de tradução é muito difícil, eu acho bastante complexo, né? Bom, a Lívia perguntou em qual momento uma ideia se torna poema e quando ela se torna prosa? Interessante a pergunta da Lívia. Eu acho que, mais uma vez, ou talvez isso tenha a ver com o tempo das ideias, sabe? Ou com o tempo de que elas precisam para se manifestar. Se eu puder fazer um paralelo com a arte visual, né? O que vai ser uma coisa que vai ser um breve rabisco ali com aquarela no papel, ou aquilo que vai ser um projeto de uma tela de 2 metros, né? Quer dizer, o que a própria ideia pede para ser, Aham. né? Como ela pede para se manifestar. Eu acho que tem certas ideias que são polaroides mesmo, né? São momentos que passam e você meio que agarra eles ali e pronto, e aquilo se condensa num poema, às vezes um poema muito curto, um poema mais longo, e aquilo está fechado. Né? E eu acho que outras ideias pedem para ser desenvolvidas, né? Pedem uma história, digamos, pedem um tempo narrativo mais diluído, mais longo e tal, e daí a gente passa para narrativas como contos ou romances. Né? Em geral, os romances são quando muitas ideias se encontram, né? E aí a gente tem todo um cenário mais amplo mesmo, que aquelas ideias precisam de páginas e páginas e páginas, capítulos, e situações, tempo passando para se realizar, digamos assim. Mas é uma ótima pergunta. A mesma Lívia, ela pergunta: você tem algum ritual de escrita? Como funciona esse processo para você? Não tenho ritual. Eu comecei a escrever mais ou menos na mesma época que eu fui mãe. Né? E eu acho que foi Clarice que disse, eu já não tenho mais quem foi a autora dessa frase, mas que disse que quando a gente se torna mãe, acabam-se as portas fechadas. Né? Então, eu acho que para mim, ter lido isso, ter percebido isso assim, na minha própria experiência, de que a literatura era menos importante do que a vida, e eu acho isso, eu afirmo isso, assim, sempre que possível, eu não acho a arte e a literatura mais importante do que a vida, acho a vida mais importante do que a arte. Então, estar com meu filho sempre foi muito mais importante para mim do que escrever um romance. Né? Então, realmente acabaram essas portas fechadas. E aí eu acho que isso me trouxe uma espécie de elasticidade, sabe, de capacidade de ir e vir. É claro que a gente fica irritado se você está assim no meio de uma grande, né, inspiração, assim, naquele parágrafo que você está completamente imbuída daquilo e de repente o mundo ao redor interfere, né? Mas essa capacidade de entender que a escrita, para mim, precisa dessa fluidez, né? Precisa dessa interferência do mundo de fora, que a despeito da necessidade da solidão, isso pode parecer uma coisa meio paradoxal, né? Mas a despeito da necessidade da solidão, do silêncio e tudo mais, ter também esse jogo de cintura para acomodar o que vem de fora. Então, eu não sou uma pessoa que tenha, nem que não tenha tido nunca, né, na vida, rituais ou condições especiais para escrever. Eu acho que a única coisa é o fato de eu ser uma pessoa do dia, né? Eu adoraria ser uma escritora como a minha querida amiga Mariana Notívaga, Andrade, né? por exemplo, com quem eu estive hoje, que vira à noite, vai até às 5 da manhã escrevendo. Eu não consigo, eu não funciono de noite, eu preciso de luz do sol. Quem é que faz isso? Mariana Iannelli, minha grande amiga Ah, poética, e ela, Mariana, assim, começa a trabalhar às 11 da noite e termina às 5 da manhã. Eu acho isso sensacional, mas eu jamais funcionei dessa maneira, né? Sou menos interessante nesse sentido. Eu acho que meu único ritual, digamos assim, é a luz, né? A luz do dia. bom, a Júlia, que eu acho que deve ser uma aluna minha,
Ela pergunta o seguinte: quais foram as suas razões para encerrar a vida do personagem David, ou Davi, de Hanoi, antes de ele completar a viagem à cidade que deu o nome ao livro? Eu acho que esse livro, ele foi concebido originalmente como uma espécie de jam session, né? O personagem é um trompetista de jazz, então o jazz é como se fosse um livro de jazz para mim, né? Aquilo é uma sessão de jazz em que as pessoas tocam juntas e o som vai passando assim meio que de uma para outra, né? Então eu chamo ele de Davi, algumas pessoas chamam de David, toca, e aí tem o vizinho, tem a moça que ele conhece, tem um cara que ele conhece na rua, tem uma série de personagens que vão ali meio que dividindo aquele palco, né? E passando o tema, digamos assim, do livro uns para os outros. E para mim era muito importante que a presença do Davi na vida dessa moça que ele conhece, da Alex, fosse uma espécie de transmissão desse tema musical, né? Quer dizer, então, o projeto de Hanoi é um projeto dele, é um tema, né, dele, mas quem realiza esse tema, quem executa esse tema é ela, no final das contas. Eu acho que isso tem a ver com uma ideia do romance também de afetuosidade, de afeto, né, de empatia entre as pessoas e dessa capacidade de comunicação e de transmissão daquilo que fica, né? Como se Hanoi fosse algo que, ao morrer, ele deixa de herança, assim como ele, quando ele descobre que tem uma doença terminal e que tem pouco tempo de vida, ele começa a se desfazer de todos os bens materiais, né? Começa a doar as coisas que tem no apartamento dele, dá uma coisa para o outro, o aquário, o vizinho, os livros, não sei o quê. E de repente ele dá Hanoi de presente para ela, né? Eu acho que essa foi a ideia aí por trás de ela fazer a viagem e ele não. Ok. Tem alguém, a Beth, acho que a Beth perguntou se você traduz do alemão também. Não, eu trabalho com francês, com inglês, com espanhol e, assim, muito esporadicamente, com muito cuidado do italiano, mas alemão não. Eu já até traduzi, confesso, eu estudei alemão durante algum tempo e eu cometi uma travessura, que foi traduzir 2 novelas do Stefan Zweig para o português, 24 Horas na Vida de uma Mulher e a outra, esqueci, já faz tempo isso. Eu tinha um professor de tradução, Daniel Brilhante de Brito, muito famoso no Rio e já falecido já há muitos anos. Ele era fluente, autodidata em 2 idiomas, ele traduzia de várias línguas e tal, e ele sempre dizia para gente, quando você quiser aprender um idioma, você começa traduzindo. Já pega e já vai traduzindo, porque é a melhor forma de você aprender e tal. E quando eu estava numa relação com o alemão nessa época, eu falei, bom, então eu vou traduzir o Stefan Zweig, foi uma sugestão dele, inclusive, do Daniel. Então, peguei essas novelas, peguei tradução para inglês, tradução para francês, peguei tudo que eu tinha, assim, um cabedal de ajuda de amigos, né, para fazer essas traduções e fiz, mas é uma experiência que eu acho que eu não voltaria a ter, zero, assim, não considero o meu alemão. Eu acho que são boas traduções, porque eu tive ajuda, né, desses outros tradutores também, mas não é uma aventura na qual eu me lançaria de novo, não. Bom, Adriana, muitíssimo obrigada. Adorei entrevistar você. Gosto muito do que você escreve. É admirável a sua capacidade de trabalho. E assim, não é que você faz e faz só para cumprir tabela, né? Vamos publicar um aqui, outro ali, rapidinho e tal. Não, são trabalhos consistentes, são trabalhos que têm profundidade, que têm uma relação com a teoria da literatura mesmo, né? Que a gente olha aquilo e você fala, nossa, tem bastante coisa aqui que daria para a gente fazer um trabalho, estudar e tal. E, ou seja, literatura de boa qualidade e você tem um trabalho vasto já, né? Então, muito bom poder entrevistar um bom escritor e abrir esse espaço aqui na realidade para falar de literatura, né? É um exercício de resistência. Sem dúvida. Eu te agradeço imensamente as perguntas e ao pessoal que está assistindo também, que colocou uma pergunta ou outra.
É sempre um prazer poder participar de encontros em que as coisas me colocam para pensar, né? As pessoas me colocam para pensar sobre o meu próprio trabalho e, enfim, a função desse trabalho, né? Da vida dos outros, dos leitores, pesquisadores e tal. Então, o prazer foi meu. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, gente. Queria agradecer também em nome da Casa Museu Emma Clabin e dizer que, Adriana, eu estou, assim, encantada com Deriva. Estou contando os dias para o próximo livro de poemas. Estou, assim, lendo, mas já vou atrás do novo. Depois desse, né? Tem um depois desse? Tem um livro depois do Deriva que se chama O Vivo, que saiu ano passado. Não estava sabendo, que ótimo. Então, agora, olha, já vou procurar amanhã, porque, assim, eu leio, releio, estou com você há um tempo, então indico também esse e o novo, né? Enfim, que a Ana Beatriz já citou, também vou atrás. Então, Todo o tempo que existe. que editora que saiu, Adriana? Relicário, pela Relicário. Relicário. Ótimo, então depois posso até deixar aqui o link também para o pessoal que se interessar. Agradecer a vocês que ficaram com a gente, que enviaram perguntas, a Ana Beatriz Demarque, enfim, pela parceria, pelas questões ótimas, pela curadoria do programa Encontro com Escritores, sempre com uma alta excelência. Adriana, um privilégio te escutar. Muito obrigada pelo seu tempo e uma ótima noite. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Uma boa noite para todos.